Sou peregrino aqui, em terra estranha estou, no reino. Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Bem-vindo ao nosso passeio pelos livros da Bíblia. Hoje estamos no profeta Ageu, que mostra a importância de fazer a obra do Senhor. No final da mensagem, darei a resposta à pergunta 716, mais uma pergunta sobre a cronologia bíblica. Ageu é o relato objetivo de mensagens de Deus e a reação positiva do povo judeu durante 4 meses importantes no ano 520 a.C. Para apreciar a mensagem deste profeta, vamos primeiro falar um pouquinho sobre o contexto histórico. Por causa da persistência dos judeus em práticas que Deus aborrece, principalmente a idolatria, a nação de Judá foi castigada severamente. Aquele majestoso templo de Salomão e o resto da cidade de Jerusalém foram destruídos. Os sobreviventes da guerra contra a Babilônia foram levados ao cativeiro. Depois de 70 anos de submissão à Babilônia, os judeus receberam sua liberdade de volta quando os medo-persas derrotaram o Império Babilônico. Com a permissão dos persas, quase 50 mil judeus voltaram para Jerusalém com a intenção de reconstruir a cidade e o templo. Conforme os registros do escriba Esdras, os inimigos dos judeus conseguiram embargar as obras. Durante uns 15 anos, o trabalho ficou parado. Ageu e Zacarias foram 2 profetas usados por Deus para repreender o povo e animar aqueles judeus a retomar as obras de construção do templo. Isso encontramos em Esdras capítulo 5. Em poucas semanas, fizeram o que não haviam conseguido fazer em mais de 15 anos. Os 2 capítulos do livro de Ageu apresentam a história em sequência cronológica, identificando as datas conforme o reinado de Dário na Pérsia. Capítulo 1 corresponde ao 6º mês do 2º ano do reinado de Dário e inclui a primeira mensagem de Ageu, na qual Deus repreendeu a inatividade dos judeus e mandou que voltassem ao trabalho do templo. Também registra a reação positiva do povo em recomeçar as obras da edificação do templo. Capítulo 2 apresenta mais 3 mensagens divinas dadas nos meses 7 e 9 do mesmo ano. Estas mensagens mostram que a glória não estava na estrutura física, e sim na presença de Deus com os fiéis. Mesmo se a volta das bênçãos demorasse, Deus estava observando com bons olhos o trabalho dos seus servos. Podemos aproveitar do livro de Ageu algumas mensagens importantes. A primeira, sobre prioridades. Ageu não falou nada sobre os processos legais dos inimigos que conseguiram embargar as obras. Por crer que Deus é maior do que qualquer poder humano, ele entendeu que o problema não estava nestes processos, e sim na negligência dos próprios judeus. Segunda lição é de ver a verdadeira glória do templo. O segundo templo era bem mais simples do que o primeiro. Os idosos que lembraram do primeiro, que foi destruído uns 66 anos antes, ficaram decepcionados. Deus lhes assegurou que a quantidade de ouro e prata não tinha importância, pois a verdadeira glória do templo não estava na estrutura, e sim na presença de Deus. Terceira lição: o processo de purificação é difícil. Depois de décadas de negligência, alguns esperavam respostas imediatas aos seus problemas. Achavam que Deus cuidaria dos seus servos dando abundância imediata. Deus disse que não. Ele prometeu bênçãos, mas somente depois de serem santificados. E a quarta lição: Deus protege os fiéis e castiga seus inimigos.
Ele prometeu habitar com Israel e abalar as nações pagãs que ameaçavam seu povo. O livro de Ageu é bem prático e muito impressionante. Menos de 4 meses depois de esse profeta começar o seu trabalho, o alicerce do templo já foi colocado e o trabalho continuava. Ageu fez sua parte na declaração da mensagem divina e o povo fez a parte dele, sendo obediente à palavra pregada. Mas não é assim que a obra de Deus sempre tem sido realizada? As ordens do Senhor e a obediência dos seus servos para realizar a obra que glorifica o nome do Senhor. Você conseguiu responder a pergunta 716? Organize os seguintes acontecimentos na ordem cronológica. A. A criação. B. A conquista de Canaã. C. O dilúvio. E D. O reinado de Davi. A sequência certa seria letras A, C, B e D. A. A criação. Obviamente, a primeira coisa na história, Gênesis capítulos 1 e 2. O dilúvio. Várias gerações depois, em Gênesis capítulos 6 a 8. A conquista de Canaã, séculos depois, na época de Josué, por volta de 1400 anos antes de Cristo. E o reinado de Davi, mais ou menos 1000 anos antes de Cristo. Então, a última coisa nessa lista da sequência. Então, a resposta é certa. A. A criação. C. O dilúvio. B. A conquista de Canaã. E D. O reinado de Davi. Pergunta 717. Qual tribo de Israel foi quase aniquilada por outros israelitas? Isso é relatado no livro de Juízes. Alternativas. A. Dan. B. Judá. C. Issacar. Ou D. Benjamim. Verifique sua resposta amanhã no final do episódio 718. O livro de Ageu é fascinante porque, em pouco tempo, esse profeta, junto com Zacarias, que ajudou nesse processo, incentivou o povo a voltar e servir novamente ao Senhor, reconstruindo o templo em Jerusalém. Nós devemos aprender uma lição importante nisso. Mãos à obra. Quando temos coisas para fazer no serviço ao Senhor, não devemos esperar anos e dar desculpas por causa de interferência de outras pessoas. Vamos servir. Vamos trabalhar. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo mundo a viajar.